Oi, tudo bem? Esse é mais um Recuperação de História e a aula de hoje é sobre o Renascimento. Bem-vindos! Na última aula eu falei para vocês sobre a questão do cristianismo, sobre o fato de como a Igreja Católica se expandiu e se tornou hegemônica, a única religião, né, do Ocidente medieval europeu. O cristianismo começou ali pelos anos 30, né, como eu falei, e foi se espalhando. E quando é que surgiu a Igreja Católica, ou esse termo católico, né? Essa foi uma coisa que eu pensei, né? Depois, refletindo um pouco mais sobre aquela aula. Daí eu fui fazer essa busca. O termo católico, ele surge mais ou menos ali nos anos 100, 105, em Antiquóia. Só vai ser adotado oficialmente pela Igreja em 381, no Concílio de Constantinopla, ou seja, olha quanto tempo se passou. E a curiosidade é que esse nome é oficializado um ano depois do que? Depois que a Igreja Católica se torna a religião oficial do Império Romano. E o que significa? Eu fui procurar saber se ele tinha alguma relação com o cristianismo, com Jesus Cristo, né? Que foi o que deu ensejo a essa religião. E, para minha surpresa, não tinha nada a ver com o cristianismo. Ele é de origem grega. E que significa o quê? Universal, ou universalismo. Ou seja, o catolicismo surge, adota esse nome conforme as suas pretensões de universalidade. Então não tem nenhuma relação direta com o cristianismo ou é proveniente de qualquer relação com Jesus Cristo. O que é muito interessante. E o latim, que é a língua da Igreja Católica, adota também essa etimologia, né, que veio do grego, de universalidade, universalismo. Significa suas pretensões universais e que se tornou efetivamente universal, né, no Ocidente medieval europeu e em boa parte do leste europeu e da Ásia, né, contando com algumas regiões, ou com boa parte do Oriente Médio, ainda que nessas regiões ele não fosse hegemônico, não fosse único. Ou seja, Igreja Católica significa basicamente Igreja Universal. Que coisa! E entrando na aula de hoje, vamos falar sobre o Renascimento. Qual o período do Renascimento? Ele vai mais ou menos do século XIV ao XVI, ou seja, dos anos 1300 aos anos 1500, né? Lembrando que o século XIV vai de 1301 a 1400, o século XVI vai de 1501 a 1600. E por que ele tem esse nome, Renascimento? Por que não é, por exemplo, Nascimento? Podia ser Nascimento, está nascendo uma coisa, não, mas é Renascimento. Por que está renascendo? Não? O que esse pessoal busca trazer de volta? É sobre isso que a gente vai falar hoje. A historiografia considera que o berço do Renascimento fica na Itália, mais especificamente na Península Itálica, que é onde fica ali Florença e Veneza, né? Mas que esse movimento vai chegar também a Roma de uma forma muito forte, até porque era a capital, né, da Igreja Católica, né? E se a Igreja Católica mandava, ela não ia ficar de fora. Agora, é claro que ela ia procurar fazer as coisas do seu próprio jeito. E por que foram nessa cidade? Porque foram as cidades mais ricas da Europa naquele tempo. E eram cidades que, como as elites locais enriqueciam pelo comércio, principalmente pelo comércio marítimo, em contato com toda a região ali do Mar Mediterrâneo, com regiões da África e do Oriente Médio, eram, digamos assim, uma elite muito aberta às novidades. Então, é por isso que aí surge. Por quê? Porque tem dinheiro. Onde tem dinheiro, você tem dinheiro para investir em novas coisas. E a gente vai tratar disso mais adiante. A gente viu que no final da Idade Média, não necessariamente no final, mas até depois ali do século X, a partir do ano 1000, a Europa atinge uma fase de muita prosperidade, de muito enriquecimento, de aumento populacional. E depois surge uma fase de crise, né? Então essa fase de crise, que começa ali pelo século XIII, é que vai impulsionar, né, ou permitir uma série de transformações e que vão se tornar mais fortes, mais evidentes no século
XIV, no século seguinte, é quando começa o Renascimento. E como é que se deu essa fase de crise medieval depois da prosperidade? Houve uma estagnação do sistema feudal, ou do feudalismo, que depois da fase de expansão, houve uma estagnação da produção, enquanto a população crescia. Então, a produção não acompanhou o desenvolvimento ou a expansão populacional, que gerou o quê? Ameaça de fome, e fome dependendo do lugar. Né? Em feudos que eram mais ricos, as terras eram melhores, houve menos, mas onde as terras eram piores, menos férteis, essa ameaça foi maior, e isso efetivamente ocorreu. Então havia uma distribuição desigual, não só da riqueza, mas da própria questão territorial. O tipo de exploração era extremamente o quê? Predatório. Apesar de terem sido criadas algumas técnicas agrícolas de criação, essas técnicas, a partir de determinados momentos, se mostraram insuficientes, se mostraram ultrapassadas. E junto com essa exploração predatória havia o quê? Uma exploração extensiva, ou seja, quando se esgotava um território, se partia para outro. Então, você foi aumentando o território cultivado de uma maneira que chegou a um ponto que você não tinha mais terras ou novas terras para cultivar. Tá? Então você não tinha mais para onde ampliar. E como você não tinha ainda essas técnicas de adubação, de fertilização do solo, você é uma das coisas que leva a essa crise de produção. Além disso, você teve uma fase também de grande instabilidade climática na Europa, de muitas chuvas. Essas chuvas fizeram, além de destruir a produção, desencadear o quê? O aumento de doenças e a expansão das doenças pelas cidades europeias e pelo interior europeu. Além da fome, teve o início de epidemias que matavam muita gente. A principal delas qual foi? Foi a peste bubônica, ou a peste negra. Por que a peste negra? Porque a pele das pessoas era como se fosse a lepra, né? Só que a lepra, a pessoa ia perdendo as partes do corpo. Com a peste negra não. A sua pele ia sendo consumida, ia necrosando, ia ficando preta, até que chegava um momento que seu corpo colapsava. E por que essa doença se espalhou tão rápido? O principal método de transmissão era por meio da urina dos ratos. Então você pega uma sociedade com pouca noção de higiene, onde os métodos de estocagem dos alimentos, do que era produzido, ainda era rústico. Você imagina a quantidade de ratos que tinha. Aquilo se espalhou com uma grande facilidade. E além da urina dos ratos, era uma doença que se pegava também pelo contato. Então as pessoas que usavam as mesmas roupas, os mesmos utensílios que alguém que estava infectado, também pegavam a doença. E isso a gente tem acesso por quê? Porque havia uma medicina naquela época, ainda que fosse uma medicina rústica. Por que rústica? Porque a explicação para todas as coisas no Ocidente medieval, como a gente viu, era dada por Deus, pelo misticismo religioso. Então uma coisa boa que acontecia era uma graça divina, uma coisa ruim era um castigo divino por algum motivo. Havia uma mistura desses elementos, da medicina, que era por meio da observação, basicamente, com o misticismo. E a forma pela qual isso se dava era como? Era que se deveriam observar as indicações dos médicos, mas ao mesmo tempo tendo-se noção de que a vontade divina era que ia determinar o rumo dos acontecimentos, quem ia morrer e quem não ia morrer. Seguir a vontade de Deus sem deixar de observar as indicações médicas. E essa epidemia, ela dura bastante tempo, ela dura cerca de 60 anos. E ela vai e volta a cada 10 ou 20 anos em ondas. Quando ela começa, lá em 1348, ela é chamada de loucura de 1348. Por que loucura de 1348? Porque as pessoas ficam desesperadas. Quando a sua região é assolada pela doença, as pessoas fogem desesperadas, em bandos, em massa, procurando formas de sobrevivência. Agora, isso levou a um outro ponto também, porque a gente viu que quando a Idade Média está nessa fase, ela está numa fase de quê? De superpopulação, de superpovoamento. Então, quando vem essa doença, ela gera o quê? Um novo equilíbrio demográfico. Outra coisa que é interessante, quando você tinha uma família, aí morria um bocado de membros dessa família. O que acontecia? Quem sobrevivia
ficava com os pertences, herdava aqueles pertences, aqueles bens, né? Ou aquela riqueza. O que as pessoas faziam? Tentavam reproduzir o mais rápido possível para voltar a restabelecer, né? Ou pelo menos não tornar tão drástica essa perda populacional. Mas o que acontece, independentemente de qualquer coisa, é que ao longo dessa fase, cerca de 1/3 da população europeia é dizimada. Imagina, você perder 1/3 de um continente. E levou terror, destruição, abandonos e fugas em massa de cidades, né? Ou de regiões assoladas. Outra coisa que acontece nesse período é uma guerra que dura mais de 100 anos, e que é chamada Guerra de 100 Anos, que foi entre duas grandes famílias e grupamentos feudais. Por quê? Porque naquela época ainda não haviam países constituídos. Então você tinha disputa por reinos, e foi disso que se tratou. Aconteceu entre 1337 e 1453, ou seja, entre os séculos 14 e 15. Né? E em torno de quê foi essa guerra? Embora não houvesse esses países ainda, foi basicamente entre a França e a Inglaterra, ou seja, dois dos maiores países, né? Ou dois dos que se tornariam os maiores países da Europa, e dois países que determinariam o rumo da história da humanidade, em revoluções que a gente vai ver em outras aulas. Então o que aconteceu foi que o rei da França morreu, só que ele não deixou herdeiros legais. E aí quem assume o poder, primeiramente, é um primo desse rei francês. Só que, levando em consideração outras características de questões de herdeiros, o sobrinho desse rei, que era o rei da Inglaterra, reivindica esse trono. Ele diz que ele tem mais direito do que o primo francês. Aí se une a nobreza francesa, que ainda não era francesa, e a nobreza inglesa, que ainda não era inglesa. A Inglaterra, que tinha uma parte do norte da França, a nobreza francesa não estava mais admitindo isso, queria expulsar os ingleses, então começa uma guerra. É uma guerra que dura mais de 100 anos, como o próprio nome diz. E o que precisa para você fazer uma guerra? Precisa de recursos, precisa de gente, precisa de alimentação, né? Recursos materiais. Aí você soma isso a uma fase de crise, de produção, de população, de doença, epidemia, né? Então tende a piorar essa crise. Talvez seja por isso que o Renascimento não tenha sido tão forte nesses dois países. E aí lá no século XIV, diante dessa crise toda, o que vai acontecer com esse sistema feudal? A nobreza, na época, vai querer o quê? Manter seus privilégios, manter o seu enriquecimento. Ela não vai querer saber da crise, se está morrendo gente ou não. Ela vai querer o quê? Manter o sistema de exploração da terra. Mais do que isso, ela vai transformar esse sistema num sistema de superexploração. Vai querer explorar ainda mais os camponeses, seus servos, que estão no seu território produzindo. E isso vai levar ao quê? A uma revolta quase geral desses camponeses. Então, você vai ter inúmeras revoltas nessa fase. As pessoas estão desesperadas também, estão morrendo. Estão passando fome, com ameaça de fome. O cara vai querer que ele produza mais. Você começa a ver um embate, que é o que vai dar início ao fim desse sistema feudal de produção. Tudo por quê? Porque a nobreza queria manter seus rendimentos e o seu estilo de vida luxuoso, sem levar em consideração o que estava se passando. E aí você vai ter fugas em massa, vai ter ferozes revoltas que na França vão se chamar de jacqueries, né? Você tem exemplos famosos na Inglaterra, quando os miseráveis do campo invadem a cidade, invadem Londres. Tem um caso ali em 1381, onde eles são liderados pelo Wat Tyler. Eles invadem a cidade e incendeiam casas de ricos. Um arcebispo da Cantuária vai tentar impedir, né? Aí vai querer entrar em conflito. Eles vão decapitar esse arcebispo, que era um membro do quê? Do alto clero. Sendo que no baixo clero, quem estava próximo dos pobres, dos camponeses, estava o quê? Estava apoiando essas revoltas, estava querendo melhorar as coisas, estava querendo ajudar o povo que estava passando fome, ajudar os miseráveis. Então eles se uniam a essa massa, tá?
para procurar fazer alguma coisa para melhorar de vida, né? E para combater de alguma forma os privilégios. Então, essa decapitação desse arcebispo leva o rei a negociar. E aí você vai criar novas bases. Agora, é claro que isso acontece ao longo de muito tempo, muitos vai e vens, né? E vai ter muito massacre de camponês também. A maioria das revoltas vai ser o que? Duramente reprimida. Por quê? Que camponês, servo, quem trabalhava com artesanato, não tinha acesso à arma, né? Não tinha acesso ao militarismo. Então, na maioria dos lugares, eles vão ser duramente massacrados, duramente reprimidos, né? Isso também vai ajudar a haver uma dissolução desse modo de produção feudal, desse sistema feudal de produção e de relações de trabalho, para além das diferenciações sociais que haviam no campo. Por exemplo, você tinha alguns lugarzinhos lá que ainda conseguiam manter uma certa prosperidade, né? Em outros lugares extremamente pobres, mas independente de qualquer coisa, esse modo de relações vai ser dissolvido, vai deixar de existir. E aí as relações feudais de produção vão se transformar em relações salariais. Vai ser a venda da força de trabalho. Agora, é claro que isso vai variar muito no tempo, né? Vai ter diferentes velocidades dependendo dos lugares, dependendo das condições dos diferentes lugares. E nas cidades, o que está acontecendo? Principalmente nas cidades que não são tão afetadas ou tão diretamente afetadas por essa crise. Você vai ter uma fase de retomada de crescimento. E à medida que lá depois dos 60 anos os problemas vão se resolvendo, a crise vai passando, a epidemia vai passando, você vai também ter essa retomada comercial. E qual vai ser a base dessa retomada? O aumento do preço das manufaturas, que vai favorecer quem trabalha nesse mercado, né? Então, mesmo numa fase de crise, tem sempre alguém que se dá bem. E quem é que vai sair fortalecido? Que a gente já falou lá na aula passada, vai ser a burguesia, novamente. E dessa forma, como é que ela vai se fortalecer? Vai ser comprando as propriedades de nobres falidos. Ou seja, a burguesia está com dinheiro, tem um nobre lá falido, não consegue mais manter o seu sistema. O que ela vai fazer? Ela vai comprar essa propriedade nobre. E aí uma parte dessa burguesia vai se chamar de quê? De nobreza togada, ou seja, a burguesia que adquire terra e título de nobreza, tá? Mas que não é uma nobreza de sangue, tá? Agora, teve muitos nobres também ou alguns pelo menos, que tiveram uma capacidade de se atualizar, né? E de transformar suas formas de produção, que entraram no comércio também. Mas quando ele entra no comércio, ele meio que se aburguesa. Então há esse duplo sentido, né? Nesse movimento. Agora, quem vai levar adiante esse processo efetivamente vai ser a burguesia, porque é ela que tem mais interesse no mercado. E ela passa a concentrar cada vez mais poderes. Além do mercado, além do comércio, o poder da terra, né? E aí ela vai querer fazer o quê? Vai querer concentrar mais poder. Porque como ela vive do comércio, ela vai querer facilitar as formas de fazer comércio. Vai querer facilitar os mecanismos de troca comercial, né? E de relações entre mercados. Lembrando que na Idade Média era tudo fragmentado. Cada feudo tinha sua moeda, praticamente. Tinha seu sistema de pesos e medidas. Então, a burguesia nessa fase, aproveitando esse poder todo que ela vai adquirir, ela vai querer uma concentração de poderes, não só... não significa que é um poder... É claro que ela quer poder, né? Mas não necessariamente poder da burguesia. Ela vai querer concentrar os poderes que estão fragmentados. Então, ao invés de ela querer diferentes feudos ou territórios comercializando entre si, tendo que fazer câmbio, tendo um monte de problemas de mensuração comercial, ela vai querer transformar tudo isso numa coisa só. Ou seja, constituir um grande reino. É que é isso que vai dar ensejo ao quê? Ao futuro Estado moderno, a criação dos países. Ela quer a padronização das moedas, padronização dos pesos e medidas. Além disso, que é importante também, a proteção do seu próprio mercado, né? Proteção do mercado interno contra a concorrência externa. Então, essa crise toda que está acontecendo é que leva a essas transformações, né? E aí não importa se foi apesar da crise que isso aconteceu, né? Ou se foi impulsionada pela crise. Eu acho que sempre tem um pouco dos dois.
Agora, essas mudanças não estão acontecendo só no campo econômico, de disputa de território ou de disputa comercial. Elas acontecem também e que são fundamentais no campo das ideias. É aí que surge o que? O antropocentrismo. O que significa antropocentrismo? É o homem no centro do universo, ou como responsável pelo seu próprio desenvolvimento. Na Idade Média, o que predominava? Qual era a única visão? Era a visão teocêntrica, ou seja, o teocentrismo. Era como Deus responsável por tudo. Deus no controle de tudo. Deus como explicação para todas as coisas, para todos os problemas ou para todas as soluções. Como eu falei, Deus era o responsável pelas graças que aconteciam, pelas coisas boas que aconteciam. E era também responsável pelos castigos. Se acontecia alguma coisa ruim, algum desastre climático, era o quê? Pela vontade de Deus. Por quê? Porque a humanidade tinha se comportado mal. Né? Então isso é começado a ser rompido com o Renascimento. Né? E o Renascimento vai mostrar que o homem é responsável por grande parte das coisas que acontecem na sua vida e nas suas relações. Vai mostrar que o homem também teve a sua parte de culpa na expansão da peste negra, tá? No esgotamento dos solos, entre outras coisas. É um mundo de novas possibilidades que se abrem nesse tempo, né? E que vão confrontar a mentalidade da Igreja Católica medieval, que vai também reagir. Não vai ficar sentada, esperando, olhando as coisas acontecendo. Também vai criar novos mecanismos, né, para tentar manter a sua dominação. E qual a principal base, qual o principal fundamento do antropocentrismo? É a valorização da razão. É colocar a razão, o racionalismo, a racionalidade em primeiro lugar. No lugar do quê? Principalmente do misticismo religioso. Agora, uma coisa que é interessante de avaliar nesse caso é que esse processo não significava necessariamente uma oposição radical ao catolicismo ou ao cristianismo. Até porque muitos desses grandes humanistas que participaram, foram expoentes desse processo, eram católicos, eram cristãos. Então, não era necessariamente se opor, era humanizar o religioso e o divino para superar o misticismo religioso. Misticismo que é ligado, nesse caso, ao quê? À irracionalidade. E a gente viu a quantidade de irracionalidades que foram feitas na Idade Média, que continuaram sendo feitas. Então, a razão, a racionalidade, é o principal ideal apropriado pelos humanistas dos séculos XV e XVI. Que, como eu falei, são os humanistas que vão ser os grandes responsáveis, vão ser os expoentes, vão ser as figuras-chave desse novo desenvolvimento. São eles que vão propor as principais ideias, as principais formas de organização, vão fazer revoluções técnicas, científicas, filosóficas. Naquele tempo, esse movimento atinge todas as áreas do conhecimento. E é por isso que o Renascimento, promovido por esses humanistas, é também considerado um movimento filosófico, científico, literário e artístico, que eram basicamente todas as áreas de conhecimento que existiam. E poderia até, não seria demais, dizer que era religioso, já que ele tentava o quê? Humanizar a religião. E a própria Igreja Católica não ficou de fora desse processo. E esse movimento buscou, inicialmente, procurou valorizar o quê? O cotidiano, o naturalismo. E onde é que eles vão buscar essas representações do cotidiano e do naturalismo? Lá na Antiguidade Clássica, nas esculturas clássicas, na filosofia clássica. Por clássica a gente entende o quê? Os grandes expoentes lá do classicismo romano, do classicismo grego. Então, Platão vai ser retomado. As obras que ainda existiam daquele tempo vão inspirar as obras renascentistas. Então você vai ver lá esculturas com aqueles corpos maravilhosos, aqueles cabelos enroladinhos,
Enfim, eles vão procurar lá no classicismo, lá antes da Idade Média, a inspiração para esse novo desenvolvimento. E é por isso que essa fase é chamada de quê? De Renascimento. É o renascimento do quê? Do classicismo grego e romano. É uma retomada de tudo aquilo que foi perdido na Idade Média. E é por isso também que esses humanistas dessa época vão taxar, os posteriores, a Idade Média de quê? De Idade das Trevas. Tá? De uma fase sem luzes da humanidade. Numa fase intermediária, onde não aconteceu nada. Tá? Uma fase de pobreza, de escravidão intelectual, mental. Né? Embora a gente saiba que não foi assim, isso também foi um movimento que foi o quê? Foi militante. Como ele procurava coisas novas, ele procurou derrubar todas as referências passadas ou que impediam essas renovações que estavam acontecendo. Né? Então é por isso que, durante muito tempo, a Idade Média era taxada negativamente. Né? Se tinha uma visão pessimista, negativa, completamente negativa da Idade Média. E aí eu vou dar aqui para vocês alguns exemplos que são obrigatórios praticamente, que não podem ser deixados de lado. Um, por exemplo, foi o Da Vinci, Leonardo da Vinci, que ele é o criador de um famoso quadro até hoje, que tentam decifrar ele até hoje, que é qual quadro? Valendo um ponto. Mona Lisa, né? Que foi pintada ali em 1533. Ele é famoso por ter elaborado também a imagem do homem vitruviano, né? Que é o homem que aparece como no centro de uma figura ou de uma figura geométrica, que tem relação com o quê? Com o antropocentrismo. Ele foi um gênio das artes, da matemática, da anatomia, da arquitetura e da astronomia. Na medicina, relacionada com a anatomia, ele começou a fazer o quê? A dissecar cadáveres, coisa que era proibido pela igreja. Né? Então, inicialmente se fazia isso escondido. Ele esboçou o primeiro planador a partir da observação do voo dos pássaros. Quanto tempo levou para isso concretizar efetivamente? Né? Entre essa primeira ideia até conseguir fazer um avião efetivamente planar. Ele foi um grande responsável pela revolução científica. Né? Ele vai fazer o primeiro, pelo menos que a gente tem acesso, esboço das articulações humanas, do sistema circulatório do corpo humano. Tudo isso graças aos seus estudos lá em anatomia. Outro expoente foi o Michelangelo. Ele foi nada mais, nada menos do que o arquiteto da Basílica de São Pedro. Ou seja, quem contrata um cara desses para fazer uma Basílica de São Pedro que está lá em Roma? Tá? É o Papa. Ou seja, esses caras também trabalhavam ou trabalharam para a igreja, né? Mas não deixaram de trabalhar para a burguesia. Foi ele que pintou a Capela Sistina. Né? Se você for lá no Vaticano, Capela Sistina é uma das coisas mais absurdamente maravilhosas que existem. Quantidade de afresco, é uma coisa, enfim, sensacional. Né? Que todo mundo deveria ver. A quantidade de detalhes, né? E tudo aquilo ali era com motivos o quê? Com motivos religiosos, né? Mas que ele conseguia indiretamente colocar indicativos lá da racionalidade, né? E aí vocês podem pesquisar se vocês tiverem interesse. A Capela Sistina, que é onde acontece o quê? Os conclaves. O conclave é quando ocorre a escolha dos papas. Né? Quando os cardeais se reúnem, acontecem lá na Capela Sistina. Então foi ele que fez. Uma parte famosa das pinturas da Capela Sistina é o que se chama a criação do mundo. É quando Deus lá toca o primeiro homem e dá a ele vida. Ele esculpiu também uma obra magistral, né? Uma escultura magistral, que é a Pietà, que é a imagem da Maria com o Cristo morto nos braços, né? Depois da crucificação. Agora, além disso, ele também trabalhava para a burguesia, para banqueiros. Teve um banqueiro, por exemplo, que contratou ele para fazer a escultura de Baco, que é nada mais, nada menos que o deus do vinho, lá na Antiguidade Clássica, e também era associado ao quê? A orgias. Então,
Contraditoriamente, mas nem tanto, né, a igreja foi uma das grandes patrocinadoras desses artistas. E nem tanto por quê? Porque a igreja também tinha seus interesses nessa renovação artística. Ela procurou nessa fase também, já que isso estava acontecendo, se espalhando, humanizar o divino nas suas próprias representações, nas suas próprias esculturas, nos seus próprios quadros. E a expressão dessa reação católica foi a criação ou surgimento do quê? Do barroco. O que é o barroco? São obras de arte que são voltadas para valorizar as experiências místicas, as experiências religiosas. Então você vai ter uma série de quadros que são sensacionais também, com motivações místicas, com motivações religiosas, retratando imagens bíblicas e outras representações cristãs. Na literatura, um expoente vai ser o Thomas Moros, né? Que ele é criador de um livro, de uma peça chamada A Utopia, em 1516. O que significa utopia? Significa nenhum lugar, lugar nenhum, aquilo que não existe, aquilo que não é possível, aquilo que não é alcançado. Então ele faz uma obra com esse nome, onde ele vai procurar criar uma ilha da justiça, tá? Uma ilha da igualdade, da tolerância, onde todo mundo se respeita, coisa que não havia naquela época, não havia tolerância, não havia igualdade. Não, o respeito era muito... Quem dizia que era respeito era quem tinha poder, né? Qualquer coisa poderia ser considerada desrespeito e o cara podia acabar na fogueira. Esse, que era um grande humanista também, escreve essa obra para quê? Exatamente para criticar esse sistema no qual ele vivia. Em 1532 você teve uma obra que também se tornou muito famosa, que foi a do Nicolau Maquiavel. Se chamava O Príncipe, né? E aí já dando indicativos da Idade Moderna que estava chegando. E ele trata de quê? Em como adquirir e manter o poder, mas que não se pode deixar de lado o contexto na qual ela foi escrita. Ele estava sendo contra alguma coisa ali, contra determinadas formas de intervenção na política, né? Que ele estava querendo afastar. Por que o príncipe vai precisar da igreja? Essa é uma das questões que envolvem essa produção. Outro humanista famoso foi o Erasmo de Roterdã, que vai escrever o Elogio da Loucura. E ele era um religioso, um frade agostiniano, holandês, que vai criticar o próprio sistema no qual ele vivia. Ele vai criticar os abusos da igreja. E ele se torna um grande defensor da liberdade de consciência, do livre-arbítrio, da capacidade do ser humano de saber o que é bom e do que é ruim, né? Sem ter necessariamente alguém ali para ficar cobrando, dizendo o que é bom, o que é ruim e se favorecendo com isso, né? Que era o que a igreja fazia, a gente vai ver em outra aula. E essa obra dele vai ser censurada mesmo ele sendo amigo do Papa. Essa obra é de 1511. Agora, ainda que a obra fosse censurada nessa época, você tinha uma certa facilidade de meio que traficar, um comércio proibido ali de livros, ou uma circulação proibida de livros. Não era tão difícil, né? Mas também se pegasse com esse livro, se descobrissem que você estava produzindo coisa proibida também, meu irmão. Outra coisa que ele criou, que ele escreveu, foi o Da Civilidade em Crianças. É uma obra onde ele procura fazer o que? A reforma dos costumes, né? Como é que era? A pessoa não tinha educação na época, as pessoas cuspiam no prato, comiam no mesmo prato, compartilhavam os talheres, né? Os copos, não tinha higiene na mesa. Então ele escreve da civilidade em crianças, né? Talvez para não atacar os adultos e alguns adultos que a gente vê até hoje fazendo certas coisas. Mas enfim, é uma proposta começa nesse tempo, né? A reformulação dos costumes, né? Que vai ter estudos também sobre isso depois, na historiografia. Você tem também na Inglaterra William Shakespeare, né? Que ele vai escrever clássicos do teatro que estão aí até hoje, sendo produzidos e reproduzidos, né? Romeu e Julieta, Hamlet, Macbeth, enfim, tá aí até hoje. E que vai representar o quê? Aquela sociedade
aquela nobreza cortesã, aquelas relações familiares, as relações mercantis, né? Tudo que estava acontecendo, tudo que estava surgindo ali em ebulição. Uma coisa que favoreceu esse movimento literário e filosófico foi a Revolução Tipográfica. A Revolução da Tipografia, que foi ali no século XV, que é considerado basicamente o quê? Foi quando se deu basicamente a criação da imprensa. Antes era muito difícil você reproduzir livros, né? A maioria das vezes tinha que ser manual, ou com mecanismos rústicos de reprodução que levavam muito tempo e que produziam pouco. Então, quando ocorre essa revolução tipográfica, leva à popularização da escrita, a popularização dos escritos. Então você vai fazer livros, imprimir livros, reproduzir livros de uma forma muito mais rápida e em massa. É por isso que se torna também difícil controlar essas produções e a circulação dessa produção. E é isso que vai ser um dos impulsionadores desse novo movimento, né? Que não deixa de ser também educacional. Ao mesmo tempo que acontece isso, ocorre também um quê? Um renascimento científico no campo dos estudos matemáticos, da astronomia, da física e da medicina, né? Onde acontecem grandes avanços. E um dos principais responsáveis por esses avanços, a gente já viu que foi quem? O Da Vinci. Na ciência, por exemplo, você vai ter o Nicolau Copérnico, que vai romper com o geocentrismo aristotélico da Igreja Católica. A gente vai ver a questão do aristotelismo católico daqui a pouco. O que dizia o geocentrismo católico? Que a Terra é o centro do universo, né? Que Deus colocou os homens no centro do universo. Então ele vai romper com essa ideia, né? Por causa disso vai ser proibido. Então ele traz a teoria heliocêntrica. O que diz a teoria heliocêntrica? Que o Sol é que está no centro do universo. E ele vai publicar isso no Fim da Vida, lá em 1543. Viu como é que ele foi malandro? Ele deixou pro Fim da Vida lá, porque ele sabia que se ele fosse defender isso antes, ele ia ser perseguido, ia ser massacrado, enfim, ia acabar com a vida dele. E essa pesquisa dele é retomada por quem? Por Galileu Galilei, em 1610. Ele vai retomar essas pesquisas, vai continuar, né? E vai provar, ou procurar provar, que o Sol é o centro do universo. E não só isso, mas também que a Terra gira em torno de si mesma e ao redor do Sol. Ou seja, lá em 1610, ele descobriu uma coisa que só pôde ser efetivamente comprovada, tirando uma questão ou outra, quantos séculos depois, né? E depois de quanto avanço científico, quanto avanço técnico, né? Para poder ter acesso a coisas que eles jamais imaginaram que se poderia ter acesso, né? Em termos de pesquisa do universo. E aí, graças a essa teoria que ele apresenta, ele vai ser processado pela Inquisição em 1632. E, para não ir para a fogueira, ele renega essa sua descoberta, né? Ele vai dizer que não, que é mentira, que ele estava errado, para poder salvar a própria vida. E vai morrer tristemente, cego. Acabaram com a vida da pessoa. E esse tipo de pesquisa, mas não só no campo científico, também na literatura, na filosofia, tudo aquilo que fosse proibido pela igreja ia para um catálogo que se chamava Index Librorum Prohibitorum, né? Era aquilo que era proibido, que era censurado pela igreja, né? Mas, como eu falei, não impedia a circulação, né? Por quê? Porque era uma ebulição enorme, as pessoas estavam querendo coisas novas, estavam querendo descobrir, estavam querendo deixar para trás aquela obtuosidade católica medieval, que ainda predominava e continuou predominando por um bom tempo, ainda que não fosse mais total, digamos assim, que passasse a sofrer uma série de combate e a ter uma série de dificuldades. Na filosofia, você teve uma retomada do platonismo, o resgate do platonismo. Platão escreveu grandes obras lá na Antiguidade Clássica sobre política, a questão da república, sobre a filosofia em si. A ciência começa pela filosofia. As primeiras questões científicas
são levantadas pela filosofia, depois que há uma separação. Tá? Então isso é retomado, essas questões filosóficas são retomadas lá atrás também no classicismo. E com o resgate do platonismo, que era o que também racional, valorizava a razão, você vai ter um combate ao aristotelismo que foi adotado pela Igreja Católica. A Igreja Católica, principalmente por meio do São Tomás de Aquino, que era uma expressão da intelectualidade cristã, se apropria do aristotelismo para desenvolver as suas próprias filosofias, tá? Para pregar essas filosofias, que são o quê? São místicas, são religiosas. E um pesquisador que vai ser um grande expoente da filosofia, dessa retomada filosófica, que vai se transformar em científica, vai ser o Francis Bacon, inglês, lá em 1597. É ele que propõe a separação entre a filosofia e a ciência. Exatamente por quê? Porque ele vai propor a observação empírica, o empirismo, a experiência, o experimento, para elaborar hipóteses e provar se elas são verdadeiras ou falsas. Por quê? Porque a filosofia, a ciência filosófica, anteriormente, ela era contemplativa, tá? Ela era reflexiva, ela lançava uma questão, mas não tinha como provar ou não provar. Esse empirismo permite, por meio da observação, da experiência, provar uma série de coisas. Claro que no início se provava poucas coisas. A partir do momento que houve o desenvolvimento, foi se avançando, se provando, se descobrindo cada vez mais coisas. Mas ele é importante por causa disso. É ele que faz essa separação. E o Bacon, ele é também considerado o criador do método científico. Outro grande pensador que veio desenvolver o método científico, ele escreve um livro, um clássico sobre isso, que se chama A Origem do Método, o Descartes, lá em 1637. Olha quanto tempo depois, né? Quer dizer, quanto tempo não, porque nesse caso eles eram contemporâneos. O Descartes, embora fosse mais velho, ele chegou a ser contemporâneo do Bacon. Mas a gente pode dizer também que em alguns pontos melhorou, em outros não tanto. Outros a gente pode até dizer que talvez tenha piorado. Mas enfim, ele faz essa contraposição, mas também ligado à questão do método, à questão da ciência. Só que talvez o Descartes seja mais próximo da filosofia. Ele não vai tanto nessa separação conclusiva entre filosofia e ciência. E o Descartes, ele é considerado o pai do racionalismo. É ele que desenvolve essa frase famosa que é falada até hoje, que é a qual? Penso, logo existo. Ou seja, as coisas só existem porque eu penso. Você concorda? Ele vai dizer que a verdade está no pensamento, na construção do pensamento, e não nos objetos. Que era como dizia o Bacon. Bacon dizia que a verdade está nos objetos, está naquilo que você analisa. Descartes não, que está no seu pensamento. E foi ele também que desenvolveu o que? O sistema das coordenadas cartesianas na matemática, vocês devem lembrar. Eu lembro bem, mais ou menos. Né? Joga no Google aí. Então o principal é isso pro Descartes, por isso que talvez ele não tenha avançado tanto, né? Por quê? Porque se a verdade está no pensamento, aí, por exemplo, a pessoa morre, ou deixa de pensar, ou antes de nascer, o que não existe? É o pensamento ou são os objetos? Né? Quando a pessoa morre, ou antes existia, as outras pessoas não existiam, né? Os objetos não existiam, claro, estavam lá. O que não existia era o pensamento, né? Mas isso já são questões filosóficas, mais contemplativas, mais reflexivas, né? Que talvez a gente aborde um dia. Para agora tá bom. E um exemplo para finalizar foi um de 1686, no século 17 já, né? Ou seja, entre 1601 e 1700, quase no final, que foi de quem? Isaac Newton, que até hoje considerado um dos maiores cientistas da história. Ele é o autor da lei da gravidade, é considerado o pai da física e da mecânica modernas. Ou seja, tudo isso que você estuda aí no colégio, a maioria das questões físicas, matemáticas, entre outras, veio dele. E foi o grande responsável também, porque já estava em outro momento, um momento já bem mais avançado, por dar fim às explicações religiosas para fenômenos naturais e celestiais, ou celestes. Então, quando passava um cometa, quando um objeto espacial atingia a Terra lá e
causava algum impacto visível, né, já não era mais vontade de Deus ou algum prenúncio divino, né? Ele vai explicar essas coisas aí todas. Então, pessoal, para finalizar, essa fase aí toda que a gente viu hoje foi um grande período de entusiasmo, né, com as novidades, e com essas novas temáticas que estavam surgindo e se desenvolvendo. Foi uma fase de grande otimismo que substituiu o que? O pessimismo medieval. E quem foi que gostou dessa nova fase? Adivinha? Foi a burguesia. Tanto é que ela vai se tornar uma grande entusiasta do movimento renascentista, né? Ela vai se tornar uma entusiasta do mecenato. O que é o mecenato, ou a prática do mecenato? É o patrocínio, o financiamento destes artistas, desses pensadores, desses cientistas, né? Ela está ávida por coisas novas, ela está ávida por ultrapassar a mentalidade e as correlações de força medievais. Isso significa necessariamente que ela era anticristã? Não, não significa, ela poderia ser cristã, né? Mas ela tinha outros objetivos, estava com outras coisas em mente. Queria novas formas de relações sociais onde ela tivesse mais poder. E o Renascimento, o humanismo, foi um desses caminhos, um dos instrumentos que ela utilizou. Instrumento por quê? Porque quando ela quis, depois de muito tempo também, ela descartou. E o que fez parte desse movimento também foi o hedonismo. O que é o hedonismo? É a busca por prazeres, né? Na Idade Média você não podia ter prazer, né? O prazer estava ligado ao pecado, né? Ao individualismo, à ausência ou falta de religiosidade. Então você tem essa retomada da busca pelos prazeres terrenos, da busca pelo você usar seu dinheiro, você fazer o que quiser, você viajar, beber, né? Enfim, os prazeres do cotidiano. E, além disso, relacionado a isso, você tem um retorno do culto ao corpo. Quais são as expressões do culto ao corpo? São exatamente as esculturas, né, que você vai buscar lá no período clássico, né? Como eu falei, daqueles corpos lá sarados, musculosos, né, daquelas formas, né, daquelas curvas, né? Tudo isso vai ser retomado e que leva também à expressão de novas formas de individualidade, né? Esse é um fundamento central. Se procurava novas formas de exercer a individualidade que não fosse submetida à moralidade cristã, à moralidade católica, né? Até porque tinha um monte de coisa envolvida em relação a isso, mas a gente vai ver em outro momento. Então, o que é fundamental? É uma coisa que eu já falei, que tudo isso que foi construído nesse momento está relacionado com essa visão negativa da Idade Média, né? Os humanistas querendo coisas novas, a burguesia querendo coisas novas, novas formas de representação, vão taxar, né? E vão criar mesmo uma espécie de preconceito com relação à Idade Média, que isso durou bastante tempo, né? Mas que vem sendo desconstruído. E outra coisa que é interessante de verificar também é quanto tempo tudo isso que começou lá no século XIV levou para se concretizar, desde as experiências, quando Da Vinci desenha lá seu primeiro planador. Quantos séculos levaram para que o homem conseguisse criar, inventar um planador que funcionasse? Quanto tempo levou para você desconstruir essa mentalidade obtusa cristã, a intolerância, e que muitas delas ainda estão presentes aí até hoje. Isso serve para a gente ver quanto tempo a gente vai levar para questões, para melhoras que a gente quer hoje, para se concretizarem. Provavelmente a gente não vai ver muito daquilo que a gente prega hoje para o bem comum, né? Enfim, para o bem do planeta, se concretizar enquanto a gente estiver vivo. É possível que talvez daqui a muitas décadas ou alguns séculos isso aconteça.
sendo que dificilmente a gente vai conseguir efetivamente chegar a uma utopia, a nenhum lugar. Há formas de convivência, de respeito mútuo, de desenvolvimento econômico sustentável, tá? Que sirva para o bem de todos se concretizar ou se viabilizar. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Curtam, se inscrevam. Até mais.